Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de atualidade internacional, o programa que leva até a si a atualidade, que lhe traz os assuntos que marcam o mundo em notícias. Já sabe que assim todo o sábado neste canal, a esta hora, levamos até a si um programa especialmente preparado para si, que vamos levar o comentário e também as análises sobre os assuntos que marcam o mundo. Para o efeito, como já sabe, contamos sempre com a participação de convidados que nos falam um pouco de outras latitudes pelo mundo, justamente para trazerem aqui o seu saber e comentário para percebermos os fenómenos que marcam a atualidade internacional. Para o efeito, vamos contar no programa de hoje com o professor Matias Pires, que nos fala de outro ponto de Luanda, é especialista em relações internacionais e também um comentador residente na TPA, a quem eu cumprimento. Professor, muito boa noite, bem-vindo a mais um Conexão Angola. Boa noite, David. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores do Conexão Angola. E o outro convidado desta noite é o Wellington Calazans, cidadão brasileiro que já esteve a trabalhar em Angola, agora vive atualmente na Suécia, em Estocolmo, mais concretamente, é jornalista e também especialista em comunicação integrada. Wellington, muito boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola desta noite. Boa noite, David Temudo, boa noite, professor Matias Pires, e a você assistindo ao Conexão Angola. Wellington, e é por si que vamos começar a conversa na noite de hoje e começo por lhe dar conta que estamos a observar uma visita pontifical de Francisco, o Papa da Igreja Católica, que está em África nesta sua deslocação, nestes seus anos de pontificado, a primeira deslocação ao continente africano, justamente a escolher dois países bastante problemáticos, países em situação de crise política e também instabilidade militar. Referimos aqui à República Democrática do Congo, que foi a primeira paragem do Papa, e agora o Sudão do Sul, onde está desde a última sexta-feira e deverá continuar até amanhã, domingo. Esta visita do Papa Francisco, que mesmo numa situação de saúde delicada, acontece depois de quase 6 meses de adiamento, mas acabou por acontecer. O que é que representa esta visita do líder da Igreja Católica ao continente africano e nestes dois países em particular? David, primeiro que quando um Papa visita um país, temos aí dois elementos importantíssimos. A questão política, porque o Vaticano é representado pelo Papa, então é uma visita de Estado, né? E a visita de um líder religioso, que quando um representante com esse peso dentro das representações religiosas no planeta, que no caso a Igreja Católica, que tem uma legião enorme de seguidores, então nós temos aí uma visita com duplo impacto. E esses países que estão sendo visitados, eles merecem essa atenção no momento em que todo o planeta volta as atenções quase que exclusivamente para a tensão vivida na Ucrânia, em função da Ucrânia estar dentro do continente europeu. E isso tem sufocado muito a urgência em torno de questões vividas em outros países. Então, a visita do Papa ganha também esse elemento de divulgação para o mundo de que existem outros problemas graves e urgentes que precisam de uma necessária solução, e eu diria até de uma imediata solução. Ele fez, inclusive, quando esteve no Congo, um apelo para que deixassem o Congo em paz, algo assim nesse sentido, denunciando a maneira como o país é sabotado por agentes internacionais e como isso tem gerado um impacto extremamente negativo na qualidade de vida dos congoleses. E isso tudo, David, é muito importante nesse momento em que as pessoas estão praticamente exaustas em função, primeiro, de 2 anos de pandemia e depois, logo imediatamente depois, essa tensão vivida na Ucrânia. Então, as pessoas não querem mais esse tipo de ambiente, e essa denúncia do Papa é um pedido de socorro também para os países africanos, vem em boa hora, e eu acredito que o mundo passa a ter uma reflexão muito maior, porque quando os cidadãos estão mais atentos a determinadas situações, os políticos passam a ter uma preocupação um pouco maior em busca de soluções. Então, David, eu julgo extremamente importante
e a maneira como ele foi recebido, ainda que, como você mencionou, com a saúde extremamente debilitada, mas a maneira respeitosa, calorosa, que é típica da maioria esmagadora dos povos africanos, em qualquer país, não é? Ou em quase todos os países, vamos dizer assim, fortalece bastante esse papel que ele tem de apaziguador e, de certa forma, isso reflete bastante esse esforço do povo angolano, né, em torno da paz e nos países, especialmente da região onde Angola tem buscado ultimamente, estimula ainda mais o povo angolano e as autoridades angolanas em busca desses frutos da paz em outros países. Afinal de contas, Angola é um exemplo muito positivo. E essa visita do Papa destaca de uma maneira implícita esse papel que cada angolano tem hoje no seu currículo natural, a capacidade de expressar naturalmente que o diálogo como solução de problemas. Então, eu vejo isso com bons olhos. A visita do Papa, eu acredito que tenha sido oportuna, necessária e, vamos dizer assim, exitosa. Não que os problemas irão deixar de acontecer do dia para a noite, mas a reflexão em torno dos problemas já é um bom caminho para encontrarmos as soluções. Obrigado, Wellington, por esta abordagem inicial. Professor Matias Pires, esta visita do Sumo Pontífice levou também, pelo menos a Kinshasa, portanto, República Democrática do Congo, uma delegação angolana da Igreja Católica a partir da Diocese de Cabinda, que se fez presente nos atos do Papa Francisco na RDC. Como dizia Wellington, é um momento em que o Papa traz a agenda, leva para a agenda mundial os assuntos que marcam o continente africano, nomeadamente a crise na RDC e também no Sudão do Sul. O Sudão do Sul, lembramos que é o país mais jovem do mundo e que logo após a sua proclamação, depois da separação do Sudão, então eclodiu neste clima de guerra civil que já leva muitos anos e que está longe de conhecer uma estabilidade tal qual se quer para que o país caminhe para o desenvolvimento. Esta visita do Papa, ele também acabou por denunciar na RDC os interesses estrangeiros que minam a estabilidade daquele país e que conseguem corromper alguns grupos internos para que o país mergulhe nessa situação de guerra e instabilidade. David, com a sua indulgência, deixa-me primeiro saudar os nossos pais fundadores, os nossos heróis, na medida em que estamos a fazer esse programa no dia 4 de fevereiro, em que o país celebra o feriado alusivo aos 62 anos desde aquela ação revolucionária do ataque às cadeias coloniais de São Paulo, Casa da Reclusão, São Pedro da Barra e tantos outros lugares. Os nossos mais velhos encheram-se de coragem naquela altura e desafiaram a autoridade colonial, dando início a um amplo movimento que conduziu o nosso país até a sua emancipação, a 11 de novembro de 1975, com a conquista da nossa independência. Então, bem-haja aos nossos libertadores. Em relação à visita do Papa, eu começarei talvez com um fait divers, que tem a ver com o facto de ter havido algumas falhas em termos dos procedimentos que deviam ser observados, tendo em conta que o Papa locomove-se nos últimos tempos por via de uma cadeira de roda. Ele chegou a Kinshasa às 14 horas e 44 minutos e só saiu do avião às 15 horas e 57. Tanto é muito tempo. E também ao longo das atividades vi em alguns momentos o Papa a colocar-se de pé. Eu senti que era uma expressão profunda de amor e de sacrifício, porque não era a condição natural dele nos últimos tempos. Quanto à visita propriamente dita, temos 3 aspectos a considerar.
No fundo, estou a revisitar aquilo que o Wellington disse. No plano político, o Papa, enquanto chefe de Estado, a sua visita a um país cumpre esse protocolo, visita de Estado, e pode ter significado um momento de reconciliação entre o governo da RDC e a Igreja Católica. A Igreja Católica é das mais numerosas na RDC, ao lado da Igreja Quimbanguista. A Igreja Católica tem uma população estimada em 40% tanto de fiéis no conjunto da população congolesa. E, dizia eu, pode ter sido um momento de reconciliação entre o governo de Tshisekedi e a Igreja Católica, porque a Igreja congolesa, escudando-se na chamada doutrina social, tem tido uma intervenção política de alguma forma exacerbada, de tal sorte que, como o David e o Wellington devem lembrar-se, em 2018, por ocasião das eleições que deram vitória a Tshisekedi, a Igreja Católica declarou o presidente Martin Madidi Fayulu. Esta situação provocou uma certa fratura e depois a própria Igreja dividiu-se em algum momento porque Tshisekedi tinha um tio, bispo, irmão do falecido pai. Infelizmente esse bispo também já faleceu, era já uma pessoa de uma certa idade, que, solidarizando-se com o seu parente, afastou-se da posição oficial que a Igreja tinha assumido em reconhecer Martin Madidi Fayulu. De modo que esta visita acaba por criar essa reaproximação e também em ano eleitoral, os telespectadores vão de lembrar-se que a RDC vai a votos a 20 de dezembro do ano em curso. Em ano eleitoral, a visita do Papa traz esse soft power, este bálsamo que de alguma forma capitaliza um pouco em termos da imagem do governo em funções, que é um líder mundial, não se pode olvidar isso. Os outros dois planos têm a ver com o plano religioso formal, se quisermos, e aí é o pastor que visitou o seu rebanho e fez os apelos que fez, e aqui associo um pouco a dimensão do pastor e também a dimensão anterior do político para dizer que não espero grande coisa da visita do Papa, porque muitos daqueles a quem o Papa dirigiu o apelo para não recolonizarem o Congo, para respeitarem a sua integridade territorial e todas as outras considerações que o Papa fez, neste momento não têm em vista e nem ouvidos para o Congo. Nesse momento o coração deles está em Kiev. Então, aí o pregador esteve mesmo a pregar no deserto. A terceira dimensão, que é também ela religiosa, é a dimensão metafísica. Tanto nestas coisas de fé, há o invisível, o lado espiritual. E aí a presença do Papa entra numa abordagem que não podemos calcular por ser, como disse, metafísica. Portanto, vamos aguardar até que ponto esta bênção papal vai contribuir para que o Congo reencontre a paz e estabilidade. Em termos das presenças que o David se referiu, dizer que praticamente toda a África Central enviou delegações, desde o outro Congo, o Gabão, República Centro-Africana, os Camarões, enfim, houve uma presença significativa de várias delegações, incluindo naturalmente a delegação angolana. E, portanto, penso que temos que aguardar para ver os reais frutos. Em termos de um outro FEDIVER, ao contrário de Fayulu e Moïse Katumbi, que participaram da missa, a imprensa congolesa enfatizou a ausência de Joseph Kabila,
que era uma pessoa até com boas relações com a Igreja Católica, ele chegou a visitar o Vaticano, mas provavelmente está dentro desses jogos, desse período pré-eleitoral. Vamos aguardar qual será o resultado efetivo disso. Inicialmente, tanto caso ele tivesse feito a visita no ano passado, estava previsto que ele fosse também a Goma, mas acabou por não chegar a Goma, que é a capital do Kivu Norte, epicentro da crise que o Congo enfrenta. E, portanto, vamos aguardar para ver os resultados desta visita. Quanto à sua ida ao Sudão do Sul, a lógica, no fundo, é a mesma, é procurar transmitir uma palavra de conforto, de consolo às comunidades vítimas destas crises políticas. O Sudão do Sul, aparentemente, tem uma condição que favorece o discurso do Papa, na medida em que vivem esse relativo sossego do governo de unidade, mas os eternos inimigos, o presidente Salva Kiir e o seu vice-presidente inimigo, Riek Machar, não sei até que ponto estarão em condições de respeitar a palavra do Papa para abraçarem definitivamente o roteiro para a paz, porque é um conflito que, no fundo, opõe dois grupos étnicos, os Dinkas e os Nuers, e seria bom que aproveitassem a presença desta alta entidade da política mundial e também do mundo religioso para reverem as suas posições e, definitivamente, abraçarem a voz e o caminho da paz. Obrigado, professor, e é consigo que vou continuar ainda sobre este mesmo assunto. O professor Wellington falava aqui da questão de também elevar-se os esforços de Angola na pacificação da região dos Grandes Lagos. O Papa Francisco vem à África e visita 2 países da região dos Grandes Lagos. Este é um sinal de que se quer tirar do coração das pessoas, usando as suas palavras, a questão de Kiev ou Ucrânia e mostrar que há mais mundo para além da Ucrânia? É evidente que, primeiro, em relação ao que o Wellington disse, faz todo sentido, porque o Papa, ao mesmo tempo que condenou os atores negativos do processo congolês, não deixou de saudar aqueles que trabalham em prol da busca da paz e concórdia na RDC. E quando se faz essa abordagem, é evidente que Angola torna-se um ator indispensável. Aliás, vou abrir aqui um parênteses para dizer aos telespectadores que esta semana o presidente William Ruto, do Quênia, enviou um ministro seu para vir em consultas políticas com o presidente João Lourenço, justamente no âmbito da situação que se vive na RDC. E, portanto, nesse sentido, o Papa não deixou de reconhecer este papel de Angola. Quanto ao aspecto a que o David se referiu, é evidente que, apesar de toda a movimentação que nós observamos em relação ao conflito da Ucrânia, há sempre algum rodapé para olhar para onde vai o Papa. O Papa é uma figura muito mediática e nós sabemos que a civilização que vivemos hoje, a própria civilização ocidental, tem uma grande mão do catolicismo romano e isso, no fundo, acaba também por influenciar um pouco a dinâmica das sociedades. Mas isso não retira as reticências que eu coloquei em relação ao facto de, do ponto de vista do realismo político, o foco hoje não ser a RDC.
Professor Matias, vamos olhar para outro assunto. Tem que ver com a questão do terrorismo e extremismo islâmico. Muitas correntes de analistas dizem que a África está a tornar-se no berço do terrorismo e, sobretudo, dos islamistas fundamentalistas. E, para o efeito, os Estados Unidos da América e também todo o Ocidente e um bocado todo o mundo vão olhando para a África com uma atenção especial. E esta semana tivemos exercícios marítimos navais promovidos pelos Estados Unidos da América, que juntaram cerca de 33 países, entre os quais Angola. Estes exercícios aconteceram na Nigéria e acontecem num período em que, por exemplo, a África do Sul está também a preparar exercícios conjuntos com a Rússia e a China. Bom, eu penso que este exercício dos Estados Unidos, primeiro, vem na sequência da cimeira Estados Unidos-África. A África, neste momento, está no centro da agenda política mundial. Desde a altura da Covid, os países do Ocidente identificaram a África como o espaço virgem onde poderiam buscar o provimento de matérias-primas para redinamizar as suas economias. Primeiro, profetizaram a fatalidade de que, não havendo condições sanitárias, o continente correria o risco de desaparecer, dada a letalidade da Covid-19, mas tal não se observou. E então, o que acontece? Agora, com a guerra da Ucrânia, os Estados do Ocidente e também a Rússia procuram jogar neste tabuleiro, porque do ponto de vista da geopolítica mundial, a África está, digamos assim, no coração. A África está nesse interface entre a Europa, a América e a Ásia. E isso faz com que se procure dominar o continente para além de outras agendas. O argumento do terrorismo, apesar de reconhecermos a relevância deste tema, que até motivou uma cimeira extraordinária da União Africana no ano passado, em maio, tanto em Malabo, dizia eu, apesar disso, eu penso que não é a questão do terrorismo que está no topo desta manobra, mas uma resposta antecipada aos exercícios planificados pela Rússia, a China e a África do Sul, que devem ocorrer neste mês de fevereiro. Porque nós vimos a Nigéria enfrentar o Boko Haram há muitos anos, centenas de meninas a serem raptadas e perdidas na selva durante vários meses. Não vimos essa solidariedade dos Estados Unidos nessa expressão. Portanto, não há nenhuma ingenuidade para pensarmos que o fazem por filantropia, mas sim para demarcar terrenos no quadro da afirmação do seu poder em África. Não é por acaso que, para além destas manobras, tivemos funcionários sêniores do governo americano a circular por diversas capitais aqui do nosso continente. É nesse tanto aspecto da disputa geopolítica e da expansão da influência entre um lado e outro, e também a questão das guerras por procuração, que motiva de alguma forma esse tipo de exercícios. Um dos grandes guardiões dos interesses americanos em África, em algum momento, tem sido a França, mas nos últimos tempos a França tem perdido hegemonia na sua zona de influência, onde a Rússia começa a penetrar. Vimos como há muito poucos dias o Burkina Faso expulsou o embaixador francês e também o contingente militar francês que esteve naquele país, que estranhamente foi observando impavidamente a ocorrência de sucessivos golpes, e agora o capitão Traoré resolveu expulsá-los. Isso sem esquecer a presença da Wagner na República Centro-Africana,
no Mali, e nós aqui no programa também comentamos alguma abordagem que tenha havido no sentido de a Wagner também operar na RDC. Obrigado, professor Wellington Calazans. Esta presença norte-americana em exercícios navais em África, dizem eles que foi justamente para garantir uma estabilidade global. Acontece justamente de forma coincidente com a preparação e anunciada já há algum tempo dos exercícios que deverão acontecer na África do Sul, entre a África do Sul, China e a Rússia. David, como colocou muito bem o professor Matias, e nós já havíamos falado sobre isso aqui em outras edições do programa, o continente africano passou a ser agora, com todo respeito, uma expressão brasileira, a menina dos olhos, não é? Do planeta. Então, essa disputa pela presença e os gestos de bons amigos do continente africano, isso tem sido notado, porque tem sido notícia em todas as fontes de informação do mundo. Agora, é importante deixar claro que esse tipo de exercício militar, essas manobras militares que estamos comentando aqui, elas não podem ser politizadas, porque elas ultrapassam questões de interesses de países ou grupos de países. No caso específico dos países africanos, o livre comércio, que é uma realidade entre os países africanos, precisa de proteção, e essas manobras militares em forma de exercício são extremamente importantes para que os países africanos consigam defender as suas respectivas soberanias territoriais. E, David, falamos muito pouco sobre a defesa marítima, mas grande parte do sucesso do planeta na grande expressão da década passada, globalização, passa necessariamente pelas atividades de transporte marítimo, porque alimentos, tecnologia, educação, tudo passa necessariamente pelo transporte marítimo. E, com isso, esse tipo de manobra marítima deve ser aproveitado. Os países africanos precisam sugar o máximo possível do conhecimento, tecnologia, técnicas dos países que agora se aproximam quase que em desespero, para que tenham os países africanos como parceiros. É uma oportunidade singular que, lamentavelmente, só chegou através do sacrifício de muitos ucranianos e de outros povos que sofrem as sequelas desta guerra que é mundial, praticamente, dentro da Ucrânia, onde países da NATO confrontam a Rússia e vice-versa. Então, David, eu vejo como algo positivo esse elemento que foi apresentado aqui pelo professor Matias, essa disputa pelos países africanos por parte das grandes potências, e creio que seja realmente uma oportunidade singular para que todas as possíveis transferências de know-how sejam consolidadas. Então, o que é que se prevê que venha acontecer quando se forem realizados os exercícios na África do Sul, depois dos americanos? E sabemos que, por exemplo, neste Wellington, além dos países africanos, também estiveram países da Ásia, da Europa e da América, num total de 33 participantes. Pois é, a Rússia, inclusive, está anunciando que irá lançar uma potente arma agora, nesse exercício militar, através da fragata Almirante Gorshkov, que terá um míssil, né, capaz de atingir 500 quilômetros de distância. Então, a corrida armamentista, ela também passa a usar essas manobras, David, como elemento de propaganda militar. Cada bloco de países mostrando a força que possui para que possam aderir ou provocar a adesão de países africanos através do, vamos chamar de canto da sereia, já que estamos falando sobre operações marítimas. E quem cantar melhor, quem apresentar melhor aí as armas e etc., tende a ser vencedor dessa queda de braço
porque todo mundo quer vender arma também, viu, David? É um grande comércio. Obrigado, Wellington. Ainda sobre o mesmo assunto, professor Matias, estamos aqui diante de uma oportunidade que a África deve acolher de bom grado e procurar tirar o melhor proveito? Sim, permita primeiro saudar a professora Egna Sidumo, que, pelo que vejo, já se juntou a nós. Portanto, eu penso que esta disputa dos grandes poderosos, digamos assim, mundiais, pelo continente africano, é um momento soberano para os Estados africanos, primeiro, unirem-se e, numa só voz, poderem falar, tanto negociar, numa posição de força, porque não perde nada, não perde nada, absolutamente nada. Daí que penso que faz sentido aquilo que o Wellington disse. Agora, em relação ao exercício da África do Sul, eu penso que também é uma maneira da Rússia tranquilizar o seu parceiro dos BRICS em como ela deve continuar firme e que, em caso de eventual ameaça à sua soberania, a Rússia estará aí para defendê-la. Voltando um pouco nessa lógica da oportunidade para os Estados africanos, antevejo uma cimeira da União Africana muito difícil nos próximos tempos. Temos neste mês, dentro de sensivelmente 2 semanas, a cimeira da União Africana, a cimeira anual. Na cimeira passada, um dos temas mais quentes foi o estatuto de observador atribuído a Israel. E eu acredito que nesta cimeira o conflito da Ucrânia vai dividir os Estados africanos, porque neste momento cada lado está a jogar os seus trunfos, que é para influenciar a agenda dos Estados africanos. E então, em função dos alinhamentos que vimos observando, vai ser um debate muito interessante para ver o posicionamento da União Africana na próxima cimeira, considerando que países muito influentes como a África do Sul e a Argélia estão com a Rússia. Aliás, o presidente da Argélia, dentro de pouco tempo, deverá visitar a Rússia. Já tem o convite formulado e aceito. Obrigado, professor. Agora vou então cumprimentar a professora Egna Sidumo, que é cidadã moçambicana, professora de Relações Internacionais. Nesse momento é pesquisadora no Christian Michelsen Institute, portanto, na Noruega. Professora, muito boa noite, bem-vinda ao Conexão Angola e por se juntar a nós. A conexão voltou a cair, coisas das tecnologias, e vamos voltar a contar com a professora Egna Sidumo dentro de alguns instantes, caso a situação tecnológica o permita. E vamos então agora passar para o Wellington Calazans. Wellington, voltamos ao assunto que é assunto há quase um ano. Rússia-Ucrânia. Estamos a pouco mais de 21 dias de completar um ano deste conflito, e sempre e a cada semana com assuntos novos. Esta semana foi de uma cimeira União Europeia-Ucrânia, com Ursula von der Leyen a dizer em Kiev que o processo de adesão da Ucrânia não deverá ser acelerado nunca e a Ucrânia deverá assinalar os pontos todos para que seja elegível para aderir à União Europeia, numa altura em que Vladimir Putin voltou a lembrar que os apoios prometidos pelo Ocidente à Ucrânia só servirão para escalar este conflito. Exatamente isso, David. Temos falado que essa situação que prejudica todo o planeta, ela não tem data para acabar. Chegou um momento em que virou um grande negócio essa disputa entre Rússia, China, Índia, Irão e alguns outros países, e os países membros da NATO. A Ucrânia, lamentavelmente,
tem o seu povo massacrado, mas permitiu que o seu país fosse usado como tapete para que esse confronto de proporções quase que mundiais chegasse a ser realizado no próprio solo. Não vejo, David, nenhuma perspectiva no curto prazo. Existe uma disputa que transcende a isso, que é divulgado como uma guerra da Rússia com a Ucrânia e que é preciso fazer recordar aqui ao nosso público. Existe uma guerra econômica, tanto assim que já buscam fortes atritos na Ásia. A NATO, atenção, quando vamos estudar por que surgiu a NATO e o papel da NATO, não faz nenhum sentido. Primeiro, a existência da NATO na atualidade, já que não existe mais a antiga União Soviética. E, em segundo lugar, a presença da NATO no continente asiático beira uma espécie de sabotagem mundial, porque visivelmente está sendo construída uma guerra contra a China. E a China sabe que se a Rússia perder essa queda de braço, ela será a próxima vítima e uma vítima fragilizada e atacada por todos os lados. Então, eu temo, em alguns momentos, a escalada nuclear, porque já falam como se fosse algo extremamente normal e aceitável, o chamado uso de arma suja, que nada mais é do que o enriquecimento do urânio, uma arma nuclear de qualidade secundária, mas que provoca todo o transtorno que o planeta pôde viver quando os Estados Unidos da América usaram em Hiroshima e Nagasaki pela primeira vez contra populações civis uma arma desse tipo. Então, David, não podemos aqui ver como normalidade também a propaganda de que o dia 24 de fevereiro será celebrado pelos russos como um ano de trunfo e que irá ser intensificado o ataque, porque em momento algum, e olha que eu acompanho bastante a imprensa russa, em momento algum eu vi isso sair das autoridades ou da própria imprensa russa. Eu creio que isso seja uma propaganda de Kiev para atrair mais doações a partir de um pânico psicológico que está sendo criado com a ideia de que o dia 24 de fevereiro seja uma data de um ataque fatal. Não vejo a Rússia com interesse de um ataque fulminante mais, quanto mais estender, melhor, e vejo com muita preocupação, essa expansão da NATO para a Ásia. Então, David, é realmente preocupante esse cenário que temos comentado, como você falou, à exaustão há praticamente um ano. Wellington, temos aqui também uma outra realidade que tem que ver com o novo presidente da Chequia, portanto, a antiga República Checa, portanto, o Petr Pavel, que é um antigo general da NATO e na reserva, e que diz que o Ocidente deve garantir todo o apoio a Kiev. Diante da realidade que a Europa vive com esta crise Ucrânia-Rússia, parece-lhe que deverão acontecer mais situações, por exemplo, na Europa, onde lideranças militares vão se candidatar para assumir o poder? Sem dúvida alguma. Como eu falei, está sendo criado um ambiente de pânico através da imprensa. Você liga uma televisão aqui mesmo na Suécia, eles falam a todo instante de um iminente ataque russo, de uma grande ação militar da Rússia para celebração do 24 de fevereiro, como se fosse já uma efeméride. Tudo isso é psicológico, tudo isso é guerra de propaganda, e falo com experiência de quem trabalha com esse tipo de comunicação. Então, não é justo que os seres humanos, incluo aí os europeus, que muitos até pensam que não são humanos, né, estão acima disso, não estão, eles tentem viver as suas vidas normais, as suas rotinas, e estejam alheios ao que realmente está acontecendo, o jogo de interesses que faz parte desse conflito. E esse
povo receba essa propaganda como informação, e muitas pessoas estão com problemas de taquicardia, de pânico, medo de sair às ruas, medo de morrer por causa de uma guerra. Muitas pessoas com as quais eu converso, aqui eu estou falando especialmente sobre a Suécia, que é bem próxima aqui de tudo isso. E, David, eu acho que, como falávamos há muito tempo aqui, eu acho que o ano passado, no mês de março, o jornalismo morreu, foi a primeira grande vítima dessa guerra, porque foi substituído pela propaganda. E esse pânico vai produzir líderes militares que o Ocidente finge combater, né? E agora vemos aí os líderes militares assumindo um papel relevante nos países ocidentais. Obrigado, Wellington. Professor Matias, tal como dizia Wellington, o Ocidente diz que a Rússia está a preparar um grande ataque para comemorar o 24 de fevereiro, numa altura em que a União Europeia prepara o 10º pacote de sanções contra a Rússia. David, quando nós olhamos para os movimentos que têm sido encetados, quer de um lado como do outro, definitivamente fica evidente que as partes querem marcar o 24 de fevereiro. O que é que vai acontecer não sabemos. Mas não se pode dizer que a Rússia vai celebrar a vitória no 24 de fevereiro quando vemos o Ocidente enviar Leopards, tanto tanques de guerra sofisticados e também os Abrams. E, para além disso, esta semana temos uma cimeira União Europeia-Ucrânia realizada, pasmem-se, em Kiev. Esta é uma manobra que quer transmitir mensagem aos ucranianos para que não esmoreçam, porque a União Europeia está com ela. E é um pouco estranho, porque a União Europeia está a pisar terrenos que não são seus. A União Europeia é, sobretudo, uma organização de integração econômica. É evidente que o nível de integração que se atingiu, obviamente, incorporou alguma perda de soberania por parte dos Estados a favor da organização intergovernamental. Mas a senhora Ursula von der Leyen tem estado a tomar decisões, aliás, foi ela, foi Joseph Borrell, foi um outro líder também da União Europeia, cujo nome agora escapa-me, mas para dizer que houve essa mobilização em prol da Ucrânia, com todos os riscos que isso representa, porque a Alemanha, por exemplo, ao contrário de que as pessoas possam pensar, desenvolveu-se fruto dessa política de neutralidade. Encolheu-se dentro de si enquanto o resto do mundo foi se envolvendo em guerras e conseguiu construir uma economia robusta a ponto de liderar o continente. Agora que saiu desta matriz, assume todos os riscos. E a Rússia tem estado a apelar para a Alemanha lembrar-se das lições da história. Não sei qual será o desfecho, mas não podemos olhar só para a perspectiva da Rússia. Os Abrams e os Leopard, bem como a cimeira da União Europeia em Kiev, têm uma mensagem. De modo que ainda teremos muitos capítulos, muita água vai jorrar debaixo desta ponte, que é a crise da Ucrânia. Professor Matias, que leitura se pode fazer, por exemplo, o pronunciamento de Vladimir Putin, quando falou agora, sobretudo para assinalar o aniversário de Leningrado, de que a Rússia vai usar todo o seu potencial contra a entrega de armamentos à Ucrânia? Estamos diante daquilo que o Wellington disse, que estamos a beirar ao uso de armas sujas. Poderemos ter aqui um conflito nuclear de facto? O que nós temos é uma ameaça clara de Putin, de que
este escalonamento por parte da NATO obriga que a Rússia também faça o escalonamento. Aliás, só a mobilização dos tanques Leopard e Abrams obriga que a Rússia também envolva meios sofisticados. No estudo das relações internacionais, este fenômeno chama-se corrida armamentista. E a corrida armamentista normalmente gera o chamado dilema de segurança, porque os Estados envolvidos, havendo esta sensação psicológica de insegurança, estão constantemente à busca de novo armamento sofisticado, que é para poderem fazer face à ameaça iminente. E a outra parte vai responder na mesma lógica. Portanto, é neste quadro que eu situo esta declaração de Vladimir Putin. Wellington, esta situação desta oferta e reforço de armamentos à Ucrânia, portanto, nas palavras do próprio presidente Volodymyr Zelensky, já são pelo menos 12 países que prometem enviar material bélico para a Ucrânia. Como é que vai ser feita a gestão deste material por militares ucranianos? Sendo que estamos a falar de vários países, tecnologia diferente, armamento diferente, teriam que ser necessários pelo menos meses de instrução e domínio deste material. Como é que a Ucrânia vai receber isso e usar? David, você praticamente respondeu, porque diante de tanta diversidade, você acredita que essas armas irão chegar? Para começar, dificilmente irão chegar, porque para chegar tanques, por exemplo, você tem que ter, no mínimo, o espaço aéreo seu. A Ucrânia perdeu isso 48 horas depois do início da operação russa, no dia 24 de fevereiro do ano passado, 48 horas depois, a Ucrânia já não dominava o próprio espaço aéreo. Então, não tem essa via. A via marítima é controlada pela Rússia. E a via terrestre, a única que ainda seria possível, seria através de linhas férreas altamente vulneráveis às armas já comprovadamente eficientes da Rússia, que são controladas à distância para ataques cirúrgicos. Então, eu acredito o seguinte, não tem mão de obra qualificada, demoraria pelo menos 4 meses para que militares ucranianos, considerando que serão ucranianos, porque eu não descarto a possibilidade de europeus dos países membros da NATO passarem a ser as próximas vítimas nesse confronto na Ucrânia. Mas, se fossem os ucranianos, 4 meses para treinamento, não tem infraestrutura para receber os tanques e as linhas férreas seriam destruídas com muita facilidade. Então, não seria nenhuma força extra para a Ucrânia, seria mais um Javelin. Lembra do Javelin que há 6 meses disseram que quando chegasse o mundo iria acabar e Putin ia ter que se render? Não aconteceu nada disso. E eu digo aqui a mesma coisa. Esses tanques dificilmente irão chegar. E se chegarem, serão apenas as próximas sucatas de guerra em solo ucraniano. E dificilmente os países irão ceder e fornecer jatos, caças e armas com alcance muito longo, porque aí sim seria um confronto direto com a Rússia. E a Rússia já provou que tem uma interpretação diferente dessa versão apresentada na máquina de propaganda da NATO, chamada de imprensa ocidental. Então, não vejo... A rendição seria a coisa mais digna para a NATO, mas no lugar disso eles vão procurar, como eu falei há pouco, uma guerra na Ásia para que a dispersão do tema seja toda voltada para a Ásia e todos esqueçam que foi uma derrota humilhante em solo ucraniano dos países membros da NATO. Obrigado, Wellington. E parece que já voltamos a ter a professora Egna Sidumo. Professora, muito boa noite, bem-vinda à nossa conexão. Lembro aos nossos telespectadores que a professora Egna Sidumo é pesquisadora no Christian Michelsen Institute na Noruega e que se junta agora a nós. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos, imensas desculpas pelo pequeno atraso, boa noite e muito obrigada.
Bem-vinda, professora, e é para si agora que vou dirigir a questão, justamente ainda sobre este tema que tem que ver com a situação da crise entre a Ucrânia e a Rússia, com Vladimir Putin a prometer que deverá usar todo o potencial russo em resposta a este apoio que a Ucrânia vai receber do Ocidente. Falamos aqui do apoio bélico prometido pelos países ocidentais, portanto, os tanques de guerra, tanto americanos, os Abrams, e os Leopard da Alemanha. Uma situação que muito está a dar que falar, e também com o Volodymyr Zelensky a dizer que a vitória está garantida, numa altura em que, por exemplo, também se fala muito sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, uma situação que mereceu uma resposta algo menos amistosa por parte de Ursula von der Leyen para os ucranianos que pensavam que nesta cimeira União Europeia e Ucrânia fossem já receber um cartão verde para o acelerar do processo. Bom, boa noite e muito obrigada. Em relação a este ponto, eu penso que a guerra, que agora vai fazer um ano, chegou num ponto de inflexão. Há muitas discussões sobre quem é que realmente está a vencer a guerra, mas eu penso que a questão de vencer ou não a guerra tem muito a ver com o nível de perdas que nós estamos a ter. Eu penso que a Rússia sozinha, durante um ano, conseguiu demonstrar alguma capacidade de controle da situação, que eu penso que a União Europeia, com muitos Estados-membros, com vários assuntos, múltiplos ataques, quer dizer, nós temos uma NATO, peço desculpas, uma NATO que, para além de discutir o desenvolvimento da guerra na Ucrânia, esteve a discutir a adesão de outros membros dentro da União Europeia. Temos um movimento crescente, por exemplo, agora, que discute muito, por exemplo, o facto da economia americana estar a crescer, enquanto que a economia europeia começa a sentir algum nível de refração. Isso também se percebeu, por exemplo, quando a Alemanha começou a pôr em causa a possibilidade de enviar armamento bélico para a Ucrânia. Eu penso que este momento de inflexão que a guerra na Ucrânia está a conhecer agora merece uma reflexão um pouco maior, não só da Rússia, mas também dos Estados Unidos. Eu penso que nós chegamos a um momento em que vale a pena pensar na opção de negociação. Nós podemos discutir todo o armamento bélico que todos os países da NATO pretendem dar e provavelmente até podem dar, mas nós temos que pensar como é que isto vai influenciar na dinâmica da guerra. Moçambique, daqui a poucos dias, provavelmente em março, vai presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas e pretende, por exemplo, levar a agenda de uma negociação um pouco mais honesta por parte das partes envolvidas neste conflito. Eu penso que é muito claro que no momento em que nós chegamos da guerra na Ucrânia já não há ganhos significativos nem para a Rússia e menos ainda para a NATO, e vale a pena começar a repensar como sair deste impasse. Agora, é preciso, dentro da dinâmica da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entre a NATO e também a Rússia, começarmos a pensar nos outros exercícios e na forma como outros países, por exemplo, como o Japão, começam a preparar-se para uma possível guerra com uma magnitude bem maior do que aquela que nós estamos a ver aqui. Nós estamos, pela primeira vez, a ver mudanças significativas na política de defesa do Japão. Temos uma China que também começa a fazer exercícios ainda não muito claros. Nós estivemos a ver notícias recentes sobre um possível balão de espionagem em território norte-americano. Então, todas estas ações que parecem estar isoladas, elas nos remetem a uma reflexão maior sobre o que é que nós pensamos sobre a segurança internacional, sobre como esta guerra, que já chegou num momento de inflexão, pode realmente ser um grande calcanhar de Aquiles para o futuro. Em relação à adesão da Ucrânia à União Europeia, é muito claro que numa situação de conflito, numa situação de instabilidade, que não é necessariamente só securitária, mas também econômica, a Ucrânia não tem absolutamente nenhuma condição de entrar para a União Europeia, ainda que haja um entendimento sobre a necessidade, um entendimento político que não acredito que seja tão sério assim. A Ucrânia não tem nenhuma condição e penso que a von der Leyen foi bastante clara ao demonstrar que, ainda que haja vontade política, seja a qualquer nível, não existem condições absolutamente nenhumas para que a União Europeia assuma a possibilidade, por exemplo, da Ucrânia e menos ainda da NATO, que na verdade é o ponto, foi o pivô deste avançar da Rússia para esta guerra.
Professora, falou aqui dessa questão que tem que ver com esta tensão que começou, portanto, na última sexta-feira, com este provável balão de espionagem chinês nos Estados Unidos da América e, portanto, detectado pelos Estados Unidos. Do secretário de Estado Antony Blinken, que devia viajar para a China na próxima semana, entre os dias 5 e 6. Estamos aqui diante de mais um assunto que será para desviar as atenções ou uma forma de também trazer a China a um conflito que ainda não existe? Eu penso que não diria que seja um desvio de atenções, mas eu penso que é um dos vários assuntos ao nível de segurança internacional que todos nós devemos prestar atenção. Não é só a China que se prepara, ainda que tenha dito, pelo menos em declarações oficiais, que não tinha intenção de chegar ao espaço aéreo dos Estados Unidos, menos ainda do Canadá. Eu penso que nós temos que entender este exercício chinês como um exercício global que acontece a todos os níveis, ao redor do mundo. Eu dava o exemplo do Japão. O Japão sempre teve uma política de segurança extremamente rígida, fruto dos desenvolvimentos na Segunda Guerra Mundial, que agora começa a repensar em mudar coisas significativas que fizeram parte da cultura militar japonesa. Então, isto deve nos remeter para um entendimento de que o mundo começa a olhar para a questão de segurança de forma diferente. Como é essa forma? Provavelmente nós só vamos perceber daqui a uns anos. Nós temos estado a ter visitas, por exemplo, ao nível da África, consecutivas, tanto de oficiais militares e políticos norte-americanos e russos, num exercício extremamente importante que precisa ser analisado com algum nível de atenção, quando os outros países com algum nível e capacidade militar fazem mudanças significativas unilaterais às suas próprias políticas de defesa. Então, eu penso que a questão da China, do Japão ou de qualquer outro ator internacional em termos de segurança remete-nos a uma reflexão sobre como é que nós queremos ver o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia nos próximos tempos e como é que nós fazemos as leituras sobre estes desenvolvimentos, sobre como é que nós refletimos sobre estes desenvolvimentos na atualidade. Obrigado, professora, por estes subsídios aqui passados e já que está no uso da palavra, é consigo mesmo que vamos continuar, justamente porque já estamos em crise de tempo para terminar o programa de hoje, para que nos passe então o seu positivo e negativo da semana. Bom, eu penso que eu vou pelo positivo e está diretamente ligado à questão do Brasil. Eu espero que não tenham tratado deste assunto, que eu acho que é extremamente importante. O Brasil é um ator extremamente importante e agora, com a mudança da presidência brasileira, a coragem que o presidente brasileiro Lula teve de dizer que o Brasil tem outras prioridades e não incluem envolver-se em qualquer nível de conflito ou envolver-se com qualquer um dos atores que estão neste momento em grande divergência na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eu penso que este ponto é positivo na medida em que países, ainda que não ao nível do Brasil, da grandeza e da capacidade do Brasil, como Moçambique, sempre defenderam que havia necessidade de repensar em outras estratégias, em outras formas de tratar a questão da guerra na Ucrânia. E hoje, ouvir o presidente Lula dizer que a prioridade do governo brasileiro e do Brasil não é lutar, não é entrar em qualquer nível de confrontação direta ou qualquer nível de confrontação entre a guerra e a Ucrânia, para mim foi extremamente importante. Penso que começa a crescer e a fortalecer uma visão que, embora não tenha grande nível de influência a nível internacional, de que entende-se que é uma guerra geopolítica até, mas há atores que não estão interessados e não podem, por várias razões, envolver-se neste tipo de conflito. Para mim foi uma espécie de ar fresco ver as notícias sobre a recusa direta do Brasil em envolver-se de forma ativa na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, independentemente do lado em que estaria envolvido.
Obrigado, professora. E vamos então passar agora para o Wellington Calazans para o seu positivo e negativo da semana. Wellington, faz favor. David, o positivo e o negativo no mesmo tema, rapidamente, a visita do Papa que comentamos aqui a 2 países africanos. Positiva porque traz para a discussão internacional a existência de outros problemas que carecem de soluções imediatas e tem como negativo exatamente o desprezo a esses problemas e a existência deles. Então, era isso. Obrigado, Wellington. Professor Matias Pires, o seu positivo e negativo desta semana. O meu positivo tem a ver com uma reunião havida esta semana entre os estados da África, aí na zona do Corno da África, tanto desde o Quênia até lá para cima, onde discutiram a questão da abordagem sobre o El-Shabaab e aprovaram estratégias que possam contribuir para que a Somália consiga proteger os terrenos que foram conquistados este ano e finais do ano passado, uma vez que durante muito tempo as autoridades estiveram confinadas ao aeroporto internacional de Mogadiscio. Para mim, este é o positivo da semana. O negativo, apesar de ser um fenômeno natural, é a morte da senhora, a jornalista brasileira, a senhora Glória Silva. Glória Maria. Desculpe? Glória Maria. Glória Maria é mais conhecida assim do ponto de vista do mundo jornalístico, mas o seu apelido é Silva, porque ela morre numa altura em que o Brasil ainda chora Pelé, e faço essa ligação pelo facto de Glória Maria e Pelé representarem símbolos da resiliência e superação da população negra brasileira, muito marcada também por algumas correntes racistas, e estes 2 ícones que, com sua dedicação, conquistaram espaços, deixaram o mundo em períodos relativamente curtos. Tanto este é o negativo da semana. E aproveito por isso mesmo a interessar em nome pessoal e a representação dos nossos amigos brasileiros, o Wellington, que está aqui conosco, tanto as minhas condolências. Muito obrigado, professor. Resta-me então agradecer aos 3 pela presença e disponibilidade para estar aqui conectados a este programa nesta noite. O Wellington Calazans esteve a falar conosco a partir de Estocolmo, na Suécia. A professora Egna Sidum esteve a falar conosco a partir da Noruega, sim, está correto. E também o professor Matias Pires, que esteve a falar conosco a partir de um outro ponto de Luanda, que dão aqui os estúdios da TPA em Camama. Aos 3, o nosso muito obrigado, boa noite. Queremos contar com a vossa sempre prestimosa colaboração no próximo programa, já na próxima semana. Boa noite. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite. Até breve. Tchau, tchau. Quanto a si, caro telespectador, também agradecemos a preferência da sua audiência aqui no nosso Conexão Angola, o programa que é feito semanalmente a pensar em si, justamente para levar até a si o que de mais importante marca a atualidade internacional em notícias. Já sabe que o nosso objetivo aqui é levar opinião e comentário para ajudá-lo a si, a criar a sua própria opinião sobre os assuntos que dominam o mundo. Boa noite, até a próxima semana.